Muito bom dia, meu povo, bom dia. Esse é o Band News Entrevista. Meu nome é Val, bem-vindo. E hoje a gente vai falar sobre um tema fundamental para a nossa saúde, o AVC e os cuidados com o cérebro ao longo da vida. O acidente vascular cerebral, mais conhecido como AVC, é uma das principais causas de morte e incapacidade no Brasil e no mundo também. Mas você sabia que grande parte dos casos pode ser evitado com hábitos saudáveis e atenção a alguns sinais? Para entender melhor como proteger o nosso cérebro, reconhecer aí os primeiros sintomas de um AVC e também agir rapidamente em casos de emergência, eu vou conversar agora com o Dr. Arthur, que é coordenador de Neurologia do Hospital da Bahia. Seja muito bem-vindo, doutor. Muito bom ter você aqui com a gente nessa manhã. Bom dia, muito obrigado pelo convite. É um prazer falar um pouquinho mais sobre o AVC. Então, a gente ouve muito falar sobre o AVC, mas a gente sabe pouco, né? O que é o AVC exatamente? O que acontece no nosso corpo? O AVC, assim, popularmente conhecido como derrame, né? Ele tem duas formas. Ele é uma alteração nos vasos do cérebro que vão causar uma lesão no cérebro daquele paciente. E ele pode ser ou isquêmico, que é quando a artéria entope, e aí o sangue não consegue mais chegar naquela região, e é o sangue quem leva o oxigênio, leva os nutrientes necessários para o cérebro funcionar. Ou hemorrágico, que é quando o vaso rompe e aí há um sangramento dentro do cérebro. As duas situações são muito delicadas, muito graves. E, assim, no Brasil a gente tem uma incidência muito forte, né, de AVCs, assim. Quais são os principais fatores de risco, assim, que acabam preocupando mais os especialistas? Tem uma frase que você falou na abertura que é importantíssima, assim, que a maioria dos AVCs são preveníveis, né? 90% deles estão relacionados a fatores de risco que são preveníveis. O principal deles é a hipertensão. Eu acho que isso é o grande problema aqui do Brasil, né? A gente faz mal essa prevenção primária, o cuidado desses fatores de risco, né? Então, se a gente conseguisse prevenir hipertensão, prevenir ou tratar de forma adequada, né, quem tem hipertensão, diabetes, colesterol elevado, sedentarismo, perder peso, evitar tabagismo, ter uma noite de sono adequada. Isso a gente conseguiria, com essas pequenas intervenções, a gente conseguiria diminuir muito a incidência do AVC aqui no Brasil. Tem sinais que uma pessoa está tendo um AVC? Como é que a gente pode identificar rapidamente que aquele sintoma é um sintoma de AVC ou não de uma outra coisa? O AVC ele se caracteriza por um déficit, né, uma alteração neurológica focal, então de uma parte do corpo, de uma instalação súbita, de repente. Eu até gosto de marcar isso porque o A do AVC é acidente, né? E muitas vezes as pessoas chegam no hospital falando assim, mas ele estava tão bem, e é assim mesmo. É a pessoa que estava muito bem e de repente tem um déficit, né? E esse déficit neurológico focal ele se caracteriza ou por uma paralisia normalmente unilateral, né, do rosto, do braço, da perna, ou um formigamento, de repente um lado do corpo fica dormente, uma alteração da fala, seja ela para falar ou para entender o que está sendo dito, de repente a pessoa começa a falar embolado, ou você percebe que você está falando com a pessoa e ela não está entendendo o que está sendo dito, né? Uma alteração súbita, né, de repente do equilíbrio, então de repente a pessoa não consegue caminhar, não consegue pegar as coisas, está almoçando e o garfo cai, não consegue se alimentar direito, né? É uma alteração súbita da visão também. Às vezes perde parte do campo visual. Fica sem enxergar o que está acontecendo do lado direito dele, ou fica enxergando tudo dobrado, perde a visão de um olho. Então esses são os sintomas, são esses déficits neurológicos focais. Os mais comuns e o que a gente treina, né, a população a reconhecer é essa paralisia do rosto, do braço ou da linguagem. Então tem uma palavrinha que a gente usa para lembrar as pessoas, que é o SAMU, né? O SAMU o S é sorria, você pede para a pessoa sorrir, ver se tem alguma alteração. O A de abraço, pede para a pessoa levantar os dois braços e tentar dar um abraço, ver se um desses braços não levanta. O M de música, então você pede para a pessoa falar uma frase, cantar alguma coisa e ver se ela está conseguindo falar bem. E se tiver alteração em uma dessas três coisas, lembrar que é uma urgência, que tem que ir para um hospital capacitado para tratar o AVC. E isso é fundamental, né? E falando em hospital capacitado, eu queria que você falasse sobre esse atendimento emergencial para o AVC. Como é esse atendimento emergencial para o AVC no Hospital da Bahia? Então, no AVC a gente tem uma linha de cuidado que começa na prevenção primária, em quem nunca teve AVC, que foi o que a gente estava falando antes, né? Então a gente
Normalmente não é o neurologista que faz isso, é o clínico, o cardiologista, o geriatra, que é controlar os fatores de risco. Quando o paciente começa a gincana do tratamento. O AVC, o tratamento do AVC, ele é tempo dependente, cada minuto conta. Se a gente atrasa ali 10, 30 minutos, são milhões de neurônios que estão morrendo. Então a gente tem que reconhecer com aqueles sinais que eu falei e aí imediatamente para o hospital. Chegando no hospital, o primeiro passo é ter um exame de imagem. O AVC, como eu falei antes, ele pode ser isquêmico ou hemorrágico. E os tratamentos são opostos. A gente só consegue dizer qual que é com a imagem, ou com a tomografia, ou com a ressonância. Então, a gente treina a equipe, desde do porteiro, do recepcionista, todo mundo, para reconhecer. Sendo reconhecido, dispara o cronômetro. E literalmente dispara mesmo. A gente gerencia isso segundo a segundo, minuto a minuto, como está sendo. Cada minuto, cada segundo conta, né? Pode fazer uma grande diferença. Grande diferença. Pode ser a diferença entre o paciente ficar acamado para o resto da vida ou ter uma vida completamente normal depois. Né? Então, sendo reconhecido, o paciente é imediatamente levado para um exame de imagem. Os colegas, né, os médicos já são treinados para ir colhendo a história de uma forma rápida. Existem informações fundamentais, assim, do que horas começou o déficit. Isso é fundamental para a gente. Levado para a tomografia, o caso é discutido com a agente da neurologia e decide se tem indicação de algum tratamento, né? Porque o AVC isquêmico, aquele que entope a artéria, ele é muito mais comum. E o tratamento é tentar desentupir a artéria, o vaso. Existem duas formas de fazer isso. Uma é com remédio, com medicação, mas a gente tem uma janela de oportunidade pequena. Eu tenho que dar o remédio até 4 horas e meia do início do quadro. É pouquíssimo tempo, pensando que o quadro começou na casa do paciente, é o tempo deles levarem, chegarem no hospital, a gente fazer o tratamento. Então, suspeitou de AVC, corre para o hospital, a gente corre e tenta dar esse remédio nesse tempo hábil. E uma outra possibilidade é um procedimento que é tipo um cateterismo. Você vai com um catéter navegando por dentro das artérias do paciente e captura esse coágulo que está entupindo a artéria. Esse a gente tem um pouco mais de tempo para fazer. Tem até 24 horas para fazer em casos selecionados. Então, essa correria inicial, às vezes até assusta assim, o paciente, os acompanhantes que ficam meio assustados por que a gente está correndo, mas é por isso que, pelo motivo que você citou, que cada minuto conta. Né? Então, realmente é corrido, mas é um corrido organizado. E isso que é o fundamental, né? A gente compara muito o atendimento do AVC a um pit stop de Fórmula 1. Sim. São várias pessoas fazendo coisas simultâneas, mas cada um fazendo sua parte de uma forma organizada, rápida, mas organizada. Né? Pois é. E a gente então percebe que o tratamento de AVC ele evoluiu bastante nos últimos anos, né? Antigamente, a pessoa que tinha um AVC, ela tinha uma sentença. E hoje isso não é mais uma sentença, né? Felizmente não, isso empolga muito a gente que trabalha com isso, que trata, né? Antigamente era exatamente isso. O paciente chegava com AVC, ele era colocado no canto, você torcia para que ele ficasse relativamente bem e já começava a pensar em reabilitação, né? O principal tratamento para AVC era a fisioterapia, né? Hoje em dia a fisioterapia é um tratamento fundamental, mas como parte do tratamento de reabilitação, né? A gente evoluiu muito, medicações novas, procedimentos novos, cuidados para os pacientes, mesmo que não tenham indicação desses tratamentos iniciais. Existem outros cuidados, outras intervenções que a gente faz para minimizar as sequelas. E outra parte fundamental é entender por que é que aconteceu, né? Isso é interessante que às vezes o paciente tem um AVC ou tem um quadro que chama AIT, que é ataque isquêmico transitório. É o mesmo mecanismo do AVC, o paciente faz o déficit, só que ele melhora sozinho. E às vezes esse paciente não vai para o hospital, porque melhorou. O que a gente tem que entender é que quem teve um tem risco de ter o outro. Sim. E a gente tem que entender o porquê que aconteceu, quais são esses riscos para tratar o paciente para que isso não venha acontecer de novo. Então, na linha de cuidado, fica assim, a prevenção de quem nunca teve, esse tratamento de fase aguda que a gente conversou, depois investigar para entender por que aconteceu e prevenir novos eventos, e a reabilitação, que aí a equipe multiprofissional tem um papel fundamental, né, que é fisioterapia, fono, psicologia, terapia ocupacional. Também. É um desafio o tratamento, é um desafio bom. Né? Mas que traz bons resultados, isso é importante demais. Doutor Arthur, o Hospital da Bahia ele tem uma certificação internacional, né, relacionada aí ao atendimento do AVC. O que é que isso significa? É uma certificação que a Organização Mundial, né, de AVC começou a validar, na verdade, para que centros ao redor do mundo se organizassem para tratar o AVC e eles reconheceriam isso, né? E a gente topou o desafio
nos organizamos para isso, assim, mais. A gente já tinha um serviço que funcionava bem, mas mudamos pequenas coisas e aí eles vêm e avaliam como está nosso atendimento. E a ideia dessa certificação é checar justamente se essa linha toda está funcionando bem, né? Não adianta a gente ter o melhor recepcionista que reconheça todos os AVCs se o resto do fluxo não funciona bem. Não adianta ter o melhor fisioterapeuta do mundo se o paciente não é tratado bem na chegada. Então, essa certificação, ela avalia que todos esses pontos do tratamento estão funcionando bem. Desde a prevenção, aquele tratamento de fase aguda, organizado, né? Um fluxo rápido, mais organizado, os cuidados para investigar por que aconteceu e os cuidados de reabilitação. Então, é esse cuidado integral feito por uma equipe multidisciplinar, por vários profissionais envolvidos no cuidado ao paciente com AVC. Que bacana, isso é importante demais. A gente pode falar de prevenção quando o quesito é AVC, assim, dá pra gente cuidar melhor do nosso cérebro no dia a dia, doutor? Sem dúvida. A prevenção do AVC ela é uma prevenção sistêmica, né? Ela não é específica para o AVC. A gente cuida dos fatores de risco cardiovasculares. Então, existe uma recomendação da Organização Mundial de Saúde que eles chamam de Essential 8. São as 8 coisas essenciais que a gente tem que fazer para ter uma vida saudável. Né? Então, pressão, cuidar da pressão, cuidar do diabetes, cuidar do colesterol, praticar atividade física, perder peso, cessar tabagismo, ter a dieta adequada, a dieta mais sugerida, aquela mediterrânea, e ter um sono adequado, uma noite de sono adequada. O sono, hoje em dia, a gente tem visto o impacto que isso causa, assim, não só no AVC, mas como no cérebro como um todo. A privação de sono, né? O sono é um momento que o cérebro A gente tem um sistema de limpeza do cérebro, falando assim grosseiramente, que ele funciona bem durante o sono, ele funciona mais durante o sono. Então, a gente acumula algumas toxinas, algumas coisas no cérebro durante o dia. E quando a gente tem um sono adequado, essas toxinas, de certa forma, são retiradas. Então, o sono é fundamental, pensando na longevidade do cérebro. Assim, então, no quesito sono, eu tô... Tá bem? 100%, porque eu adoro dormir, não perco a oportunidade de ter uma ótima noite de sono. Muito bem. Mas a alimentação também tem um papel muito importante, né, doutor? Queria que você falasse um pouquinho se tem alguns alimentos aí que são aliados nessa prevenção de doenças neurológicas. A gente tem uma certa vantagem aqui por ser uma cidade litorânea, né? Então, sim, a gente come muito frutos do mar, muito peixe, isso é muito bom, assim. A dieta, o que a gente tem que fazer, na verdade, é evitar o que faz mal, né? Sim. Então, coisas muito gordurosas, muito condimentadas, sal em excesso, tudo isso vai impactar negativamente. Não existem alimentos específicos. O ideal é você ter uma dieta balanceada, né? Então, às vezes o pessoal fala, nunca mais vou deixar comer aquela feijoada mais pesada. Não existe isso, né? A gente quer viver muito, mas quer viver feliz, saudável, né? Todo mundo gosta de vez em quando. O que a gente não pode é basear a alimentação nisso, né? Então, minha mãe dizia uma frase, doutor, que é tudo demais são sobras. Me dizem, inclusive, essa frase, tudo demais são sobras. Então, dá para fazer um balanceamento aí, né? Exato. Então, a dieta deve ser baseada em coisas mais saudáveis, né? Saladas, legumes, proteínas mais leves, etc. No dia a dia ser isso. E, eventualmente, de vez em quando, curtir a sua feijoada não vai ter problema nenhum. Muito bem, muito bem. A gente está conversando com o Dr. Arthur Souza sobre um tema que é fundamental para a nossa saúde, meu povo. O AVC e os cuidados com o cérebro ao longo da vida. Eu acho que todo mundo já teve contato com alguém, enfim, ou muito próximo, né? A gente já ouviu falar de algum jeito sobre o AVC, né? Então, é importante a gente saber coisas básicas para a gente ajudar, né? Que se a gente passar por alguma situação com alguém próximo da gente ali, no mesmo ambiente, para entendendo que cada minuto conta, como a gente estava conversando aqui, né, doutor? Sem dúvida. Isso é fundamental, assim, o que fazer, né? Porque o primeiro passo é reconhecer. São aqueles sinais que a gente falou. Reconhecendo é o que fazer. Então, o paciente tem que ser levado para um centro capacitado. Eu insisto nisso porque, às vezes, o paciente é levado, por exemplo, para uma UPA, um lugar que não tem estrutura. Se não tiver tomografia, o médico que está lá não tem o que fazer. Porque os tratamentos, ele não sabe se é um AVC isquêmico ou hemorrágico, se a artéria entupida ou está sangrando, e o tratamento é totalmente oposto. Então, às vezes, é uma perda de tempo, né? Porque ele vai para lá, vai precisar solicitar uma transferência, a transferência vai demorar um pouco. Então,
a pessoa que não tenha a estrutura, a possibilidade de ser atendido num centro capacitado, ele tem que ligar para o SAMU. É 192. E o SAMU é treinado para reconhecer e levar para o serviço que tem a possibilidade de tratar. Né? Esse é um dos desafios assim, do tratamento do AVC, é que a gente precisa da tecnologia, precisa da imagem. Então, eu não consigo fazer isso num posto que não tem uma estrutura adequada. Sim. Então, suspeitou de AVC, ou leva para um serviço capacitado, ou chama o SAMU, 192. Muito bem, muito bem. O SAMU é sempre uma opção sem dúvida, à mão, literalmente, né? Sem dúvida. De todo mundo. Tem um grupo específico que está mais vulnerável a ter AVC? Um dos principais fatores de risco não modificáveis, né, que não tem como a gente ter via idade. Então, a idade avançada aumenta o risco. Então, quanto mais velho é o paciente, maior a chance dele ter, maior risco dele ter um AVC. Os outros são os pacientes que têm aqueles fatores de risco que eu falei e principalmente os que não têm controlado. Né? Aqui no Brasil, disparado, a hipertensão é o principal fator de risco. Então, os pacientes hipertensos graves, hipertensos de difícil controle, são o grupo de maior risco. E a genética tem um peso importante também ou não necessariamente? Tem. Existem causas genéticas para o AVC, síndromes genéticas que cursam com AVC, mas isso é raro. Né? E existe o que pesa muito, é o fator genético relacionado aos fatores de risco. Né? Então, é a hipertensão que é hereditária, familiar. Né? É o colesterol elevado que é familiar. Então, não é diretamente o AVC, mas tem uma força da genética no fator de risco que, se não for controlado, tem uma chance altíssima de vir a causar o AVC. Muito bem. E estilo de vida, como a gente falou, né? Então, todo mundo, o ideal é que a gente tenha uma vida saudável, uma alimentação saudável, que façamos exercícios físicos também, né? Tem alguma contraindicação para quem já teve um AVC e quer fazer, se recuperou bem, né? Pode fazer todo tipo de atividade física ou tem alguma restrição? Pode. Vai entrar um pouquinho, tem 2 pontos. Um é o momento, né? Então, a atividade física vai ser fundamental, sem dúvida. Mas se for um AVC muito grave, a gente, no início, nos primeiros dias, restringe um pouquinho o paciente, depois começa a reabilitar aos poucos. E a segunda coisa é a causa do AVC. Então, a gente tem que entender o que é que causou, porque dependendo da causa, ele pode ter uma restrição de determinadas atividades. Né? Mas atividades leves, como uma caminhada, uma corrida, uma coisa que não tenha muito impacto, sempre faz bem e não tem nenhuma contraindicação. Então, isso é fundamental. Uma orientação que a gente dá, a orientação da Organização Mundial também de Saúde, é que são pelo menos 150 minutos de atividade leve a moderada por semana. Sim. O que seria isso? Meia hora por dia, 5 vezes na semana, né? De uma atividade aeróbica. Então, reservar um tempo do dia. Às vezes a pessoa fala assim, mas eu trabalho em casa, faço serviço de casa e caminho o tempo todo. Essa caminhada não vale. Ir até a cozinha, parar, sentar um pouquinho, depois ir até a sala, sentar um pouquinho. Você tem que reservar 30 minutos e durante 30 minutos fazer contínuo 5 vezes por semana. Né? Precisa... A atividade física hoje é vista como remédio. Sim, importante. Precisa ser feita como se fosse tomando remédio. E felizmente a medicina teve um momento muito alopático, né? Muito baseado em remédio, né? E muito segmentado. Então, o neurologista via só a cabeça, o cardiologista só o coração, né? A gente dividiu muito o paciente, o ser humano. Hoje a gente tem enxergado de uma forma mais sistêmica. Então, todo mundo se preocupa com essa condição geral do paciente, né? Então, que ele tenha esses hábitos saudáveis, que ele faça atividade física, que ele durma bem. Isso vai ser bom para mim como neurologista, para o cardiologista, para o clínico, para o geriatra. É importante para todo mundo. E dá para identificar, antes do AVC acontecer, uma pessoa que tem uma propensão, o corpo já está ali meio que se preparando, não sei se é essa a palavra, mas... E aí... você fazendo um check-up, um exame de rotina, entender que poderia acontecer um acidente vascular e aí prevenir e a medicina entrar antes para que isso não aconteça? Esse aviso, o que acontece às vezes é aquele AIT que eu falei, né? O ataque isquêmico transitório. Então o paciente tem a artéria entope, ele faz o déficit, fica paralisado ali, 5, 10 minutos, melhora espontaneamente. Então esse é um grande aviso. Esse para a gente da neurologia é o paciente... a maior oportunidade de tratamento. Né? Eu sei que o cara é uma bomba relógio, ele tem o fator de risco, mas ele ficou sem sequela nenhuma. Então, esse é o que eu tenho que... Paralisa mesmo? Paralisa mesmo. Então, deve ser igual coisa... Não, às vezes não é leve, não. Às vezes perde a fala, paralisa um lado do corpo.
dá aquele desespero ali alguns minutos, o paciente melhora. O que angustia a gente é que às vezes quando melhora não vai para o hospital, né? Acha que foi um não sei o quê, mas termina não procurando assistência médica e é um paciente que deveria procurar, né? Mas na maioria das vezes você não tem o aviso do AVC. Ele é um acidente mesmo, ele acontece de repente, né? Então, o que a gente tem que fazer é identificar os fatores de risco. Então, esse check-up periódico é fundamental, né? Ir no seu clínico, no seu geriatra, no seu cardiologista, ver como é que está a pressão, fazer exame de sangue, fazer uma avaliação cardiológica de rotina, periódica, porque se identificar alguma alteração, a gente tem que tratar e tratando a gente diminui muito, muito o risco de ter um AVC. Muito bem, muito obrigada, viu, doutor Arthur? O papo hoje foi sobre o AVC e os cuidados com o cérebro aí ao longo da vida. O papo foi com o doutor Arthur Souza, coordenador de neurologia do Hospital da Bahia. Muito obrigado, você sanou muitas dúvidas, com certeza, dos nossos ouvintes. E para você que está ouvindo a gente aí, no próximo bloco a gente vai falar sobre a novela Beleza Fatal e como ela aborda questões muito importantes aí sobre uma busca incessante pela beleza perfeita. Você está assistindo a novela na Band? Então fica aí que a gente vai bater um papo aqui muito legal. Não sai daí, daqui a pouquinho a gente volta. Seu caminho. E a orla de Salvador sentido Itapuã já começa a ter trânsito mais movimentado e um pequeno trechinho de retenção nas proximidades da praia de Jaguaribe. Porém, ainda são trechos curtos, não chega a atrapalhar o seu caminho. Mas para você que sai do centro em direção a alguma das praias da região, vale seguir pela Avenida Paralela, que está com pista livre, e deixar para acessar a orla pelas avenidas Jorge Amado, Pinto de Aguiar ou Orlando Gomes. Quando uma vida está em risco, não conte com a sorte, conte com a Vitalmed. Associe-se e proteja a sua família. 2202-8686. Vitalmed, antes de tudo, com você. Renata Falcone para Band News FM. O Aedes aegypti é um mosquito tão incômodo que transmite 3 doenças diferentes: dengue, zika e chikungunya. Por isso, não dê espaço ao mosquito. A primeira vítima pode ser você. Evite a água parada, coloque areia nos vasos de plantas e tampe a caixa d'água. Em caso de sintomas, procure um posto de saúde da prefeitura e não esqueça, a dengue mata. SUS, Secretaria da Saúde, Bahia, governo presente, para a saúde avançar. Band News FM, em 1 segundo, tudo pode mudar. Excelência, rapidez e cuidado especializado. Assim é a emergência do Hospital da Bahia. Com localização central e ambiente moderno e acolhedor, realizamos atendimento clínico e cirúrgico de forma ágil e integrada. Temos protocolos exclusivos para AVC, infarto e oncologia, além de um fluxo dedicado para ortopedia, estrutura de ponta e equipe preparada para cuidar de você quando você mais precisa. Emergência 24 horas do Hospital da Bahia. Confiança que faz a diferença. Diretora médica doutora Tamini Lessa, CRM 12958. Axé, cultura e muita história. No dia 22 de março, o Festival de Literatura do Salvador traz um encontro especial com Jerônimo, que participa da roda de conversa Cantos e Contos de um Povo, com direito a pocket show. Russo Passapulso do Baiana System fala com a gente sobre música e baianidade. E Paloma Amado homenageia nossa cultura com um bate-papo sobre seu pai, Jorge Amado e Dorival Caymmi. Tudo isso no Salvador Shopping a partir das 14 horas no piso L1. Evento gratuito. Saiba mais no nosso app. Band News FM. Em 1 segundo, tudo pode mudar. Vem aí Bahia Connect, um evento gratuito do Senac, que vai oferecer palestras inspiradoras, oficinas práticas, experiências imersivas, oportunidades de networking e muito mais, de 10 a 12 de abril, no Centro de Convenções Salvador. Bahia Connect, a oportunidade de transformar o futuro em presente. Saiba mais sobre o primeiro evento de tecnologia e inovação aplicada. Mais nova, mais inovadora e ainda mais útil para o Brasil. Band News FM. Band News 99,1.
Oi, gente, eu sou Juliana Guimarães e de segunda a sexta o nosso encontro é marcado com o Jogo Aberto na Band News FM. Das 17 às 18 eu espero você, já sabe, né? Futebol é pra quem entende. Oferecimento Serviço Chevrolet. É rápido, é fácil, é Chevrolet. Todos contra dengue, zika e chikungunya. Bahia, governo presente. Pra saúde avançar. Sal e Brasa Grill Express. Nos melhores shoppings da cidade. E ITS Brasil. Excelência em internet. Band News FM. Em um segundo, tudo pode mudar. O Aedes aegypti é um mosquito tão incômodo que transmite 3 doenças diferentes: dengue, zika e chikungunya. Por isso, não dê espaço ao mosquito. A primeira vítima pode ser você. Evite a água parada, coloque areia nos vasos de plantas e tampe a caixa d'água. Em caso de sintomas, procure um posto de saúde da prefeitura e não esqueça, a dengue mata. SUS, Secretaria da Saúde, Bahia, governo presente, para a saúde avançar. Seu caminho. Olá, Verena, estou de volta e a situação piora na Avenida Suburbana sentido Paripe, na região entre o Uruguai e o Lobato. A melhor alternativa para você que está vindo do acesso norte em direção aos bairros do subúrbio de Salvador é seguir pela BR-324 e deixar para acessar a região pela ligação Lobato-Pirajá. Depois desse trecho, a Avenida Suburbana tem boa fluidez e você só para nas sinaleiras. Lamar, sua janela para o mar de Jaguaribe. 3 suítes com livro integrado, lavabo e lazer completo. Acesse lamarjaguaribe.com.br. Realização gráfico e cubo. Renata Falcone para a Band News FM. Oi, gente, Band News entrevista de volta nesta manhã de sábado, são 9h47 aí. E eu quero saber de você, tem assistido a novela Beleza Fatal? Beleza Fatal entrou aí no ar na Band, tem algumas semanas e já tá dando o que falar. Quero saber de você aí, se quem nunca se sentiu, né, pressionada pelos padrões de beleza impostos pela sociedade. E a novela Beleza Fatal aborda essa questão de uma forma muito intensa, meu povo, mostrando que a busca pela perfeição estética pode impactar muito a nossa saúde mental e principalmente das mulheres. A pressão para atender aí um padrão irreal, a rivalidade feminina também e até mesmo a manipulação através da aparência são temas que fazem parte dessa trama que é muito envolvente, que traz nomes conhecidíssimos aí da teledramaturgia brasileira, Camila Pitanga, Camila Queiroz, Giovanna Antonelli. Pois é, mas para analisar aí esses impactos psicológicos, a gente convidou a psicóloga Renata Silva, que vai nos ajudar a entender melhor esses desafios. Né, Renata? Muito bom dia, seja muito bem-vinda. Bom dia, Val. Bom dia a todos. Muito obrigada pela experiência ímpar que vai ser ter essa conversa com você. Demais. Renata, então, a Beleza Fatal, ela traz à tona aí questões profundas sobre padrões estéticos, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre como essa busca por uma beleza ideal pode afetar a saúde mental das mulheres. Pode afetar e está sempre afetando, né? Levanta aí a mão quem nunca se olhou no espelho e, de certa forma, ficou descontente com alguma coisa, se sentiu insatisfeita. E isso traz grandes impactos, porque essa mulher pode ficar com o humor deprimido, pode gerar ansiedade, essa insatisfação, pode gerar também uma privação, essa mulher pode se isolar, pode evitar viver, inclusive, de frequentar ambientes, de usar determinadas roupas. Então, isso acaba gerando bastante conflito interno nas mulheres. Demais. Tem transtorno como ansiedade, dismorfia corporal, e isso está cada vez mais comum na nossa sociedade. A personagem Gisela, da novela, traz muito isso, né? Ela se olha no espelho e a gente vê ela uma mulher linda, e quando ela se olha no espelho, ela se vê desfigurada, né? Fugindo completamente da realidade, né? Então, eu queria que você falasse também o que leva as pessoas a se sentirem assim tão insatisfeitas com a própria imagem. Perfeito. No caso dessa personagem, a gente já pode ali identificar, de certa forma, um transtorno, um adoecimento, porque ali tem uma frequência, tem um prejuízo, tem um sofrimento, mas a gente precisa, assim, numa avaliação clínica, delimitar. Seria ali apenas uma distorção da imagem, que seria essa mulher ter
padrões de pensamentos distorcidos, ela se vê, interpreta-se de uma maneira diferente, de acordo com as crenças nucleares ali, que são as nossas raízes, que foram estruturadas na nossa infância, de certa forma, o que ouviu ali, o que é que aquela família falava de elogios, de defeitos. Então, ali acaba essas crenças, as nossas raízes vão nutrindo pensamentos disfuncionais. Então, ela se olha no espelho e acha que precisa perder mais peso, que não está tão bonita. Ou ela já pode ter um transtorno mental, né? Que ali já é uma questão de que precisa de um tratamento. Precisa ali fazer a terapia, em alguns casos também fazer uma intervenção medicamentosa, porque já tem um sofrimento maior. Mas para a gente dizer que é um transtorno, ela precisa ali ter, além de uma característica ali, uma predisposição genética e também um ambiente invalidante. O que é que seria esse ambiente invalidante? É o que faz o transtorno eclodir, que é essa pressão social, que é muitas vezes uma pressão familiar, e aí essa pessoa já tem um sofrimento maior, que seria um diagnóstico em saúde mental, aí precisa mesmo ali de um tratamento mais de perto. E pode ser a dismorfia, pode ser uma anorexia, pode ser bulimia, compulsão alimentar. E a internet, né, as redes sociais acabam inflando isso, né? Aumentando isso ainda mais, porque o uso excessivo de filtros, e aí isso acaba fazendo com que as pessoas busquem um uso excessivo de procedimentos estéticos também, né, Renata? E eu já vi muitos casos de mulheres que mostram, eu quero que minha boca fique assim como ela fica quando eu uso determinado filtro, e aí ela usa o procedimento estético para chegar num padrão que é digital, uma coisa que talvez a gente nunca consiga, né? Então, uma coisa leva a outra. E a gente também vê muito isso presente na novela, né? Sim, quando a gente fala de rede social, também a gente pode falar desse ambiente invalidante. A todo momento, todo mundo fica com o celular, né? Hoje em dia é muito difícil a pessoa não estar com o celular próximo. E acaba tendo como referência aquela beleza, que é o melhor ângulo, que é o filtro, é o tratamento, são os procedimentos estéticos. Então, acaba gerando esse desejo, porque o ser humano quer ser pertencente. Então, ele quer entrar ali naquela caixinha. Se tá todo mundo fazendo procedimento, tá todo mundo ficando, de certa forma, muito parecido e acabando perdendo essa autenticidade, que é uma crítica também que a gente precisa fazer. Se tá todo mundo igual, onde fica a individualidade, a autenticidade, a particularidade? Pois é, a gente vê barrigas iguais, rostos, né? A boca, o nariz, e enfim, o cabelo, tudo, né? O peito. Então, a gente olha e fala assim, gente, né? Como é que diferencia? Tem famosas que eu realmente não sei quem é uma e quem é a outra, né? Exatamente. E a gente se pergunta assim, bonito pra quem? Porque será mesmo que esse é o seu padrão de beleza? Exatamente. Ou você tá só querendo pertencer? É porque todo mundo disse que essa é a beleza agora, então você vai e entra nessa caixinha. Mas se você for perceber ao longo da nossa história o quanto o padrão de beleza feminino muda. Então, você atinge, ok, aí fica minimamente satisfeita, mas daqui a pouco já tem um novo procedimento, uma nova maneira de ser e estar no mundo, e aí você vai estar sempre buscando, que é o perfeccionismo. Ou seja, uma métrica irrealista. Você nunca vai atingir, porque vai ter sempre mais alguma coisa gerando insatisfação, porque você está ali para agradar o outro e não a si mesmo. Pois é. E um outro assunto que a gente percebe que a novela Beleza Fatal aborda é a rivalidade feminina, né? De onde é que vem essa ideia de que a gente precisa brigar e que a gente cresce ouvindo, né? Aquele ditado de a pior inimiga de uma mulher é outra mulher, né? Então, assim, há toda uma aura na nossa sociedade em que a gente tá sempre rivalizando uma com a outra, né? Perfeito. Exatamente. Tem essa questão cultural e tem muito da maneira com que somos educadas, né? Nesse ambiente micro que é a nossa família. Então, quando a gente nasce, nós vamos ali estruturando a nossa vida mental. Eu gosto muito de fazer a metáfora da árvore. Se você for pensar a sua vida mental como uma árvore, ali a copa da árvore, que é a parte mais visível, vai estar os seus pensamentos. Né? Tudo que eu tô falando aqui para você, Val, que vocês estão me ouvindo, são os meus pensamentos. Passa pela minha cabeça e eu estou aqui compartilhando. Mas esse pensamento não surge do vácuo.
né? Ele tem ali um tronco que o alicerça e tem as raízes. No tronco tá essas regras mais rígidas, né? De não posso confiar, né? As mulheres não são confiáveis, né? As mulheres são... ela tem inveja de mim, ou ela é melhor do que eu não sou boa o suficiente. E tem as raízes. Essas raízes que são as nossas crenças, elas começam a ser estruturadas ali na infância. Então, tudo que a gente ouviu dos nossos pais, dos avós, professores, né? Do que a gente absorveu na TV, e tudo isso, muitas vezes, esse repertório ali de rivalidade foi ensinado, né? Você ouviu a sua mãe dizendo que a vizinha era XYZ, ou que teve uma mulher que era aquilo. Então, você vai crescendo também tendo esse filtro. E não individualiza, né? Porque às vezes você teve problema com uma pessoa e você traz aquilo para um grupo social, não dá, né? Não dá para você coletivizar, às vezes, uma questão que é completamente individual. Pra gente finalizar, eu queria que a gente falasse também sobre como algumas pessoas utilizam de estar praticamente dentro de um padrão de beleza para ascender socialmente, se usa como poder de manipulação ali, né? Fazer esse paralelo aí entre essa relação estética e esse status social. Isso está muito interligado, né? De que a beleza... Você também já escutou, né? A beleza abre portas, né? As pessoas gostam do belo, o belo atrai. Então, sim, acaba que o corpo vira uma ferramenta também de ter poder. E aí, essa mulher acaba, para cada vez ter mais poder, mais visibilidade, atrair o olhar, também voltando muito da sua capacidade pela forma como ela está no mundo, né? Então, fica a questão de o quanto ela pesa, como ela se veste, o que é que ela usa, os procedimentos, os ambientes que ela frequenta, acaba ditando aí o nível de sucesso que ela vai ter ou não. Muito bem, muito bem. Renata, muito bom bater um papo com você. Ainda mais sobre essa novela que tá aí. Ave Maria, eu tô viciadíssima. Tenho certeza que boa parte dos brasileiros aí estão assistindo. E é muito bom a gente poder falar sobre os desdobramentos, né? Beleza Fatal tá no ar todo dia na tela da Band, 20h30 da noite. Muito bom, assim, assistam, acompanhem. Uma trama envolvente, mas que faz a gente pensar também. Isso é o mais importante do audiovisual, né, Renata? Obrigada, viu? Muito bom ter você aqui. Muito obrigada, até a próxima. Pois é, caro ouvinte, acabou por aqui. Muito obrigada, muito bom passar parte da manhã com você. Esse foi o Band News Entrevista. Eu sou Val, bem-vindo e até a próxima. Um beijo.